Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês o meu trabalho. Eu sou o Juliano Margotti, sou aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em Física e Astronomia, onde meu orientador é o professor Felipe Braga Ribas, da própria universidade, e eu também sou orientado pelo Bruno Morgado, do Observatório do Valongo. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho sobre a determinação da forma 3D de Kawar, utilizando dados de ocultação estelar. Esse trabalho aqui também é feito em colaboração, lógico, com o grupo do Rio e também com o Luxstar. Já falaram de Kawar aqui, eu só quero relembrar algumas coisinhas. Kawar é um objeto transnetuniano, ou seja, a órbita dele é depois da órbita de Netuno, por volta de 43 ali, unidades astronômicas, e ele tem um período ali de mais ou menos 288 anos. Como ele foi descoberto em 2003, pouquíssimo da órbita dele foi varrido até então, né? E desde a descoberta dele houveram algumas determinações de tamanho, eu trago aqui 3 para vocês. A primeira ali... Eita. Tá. A primeira ali é utilizando os próprios... no próprio artigo da descoberta, onde eles utilizaram a câmera, a própria escala de placa da câmera e o albedo do objeto para determinação do tamanho. E o segundo é utilizando dados do térmico. A gente consegue ver que a incerteza dessas duas determinações é bem grande. A terceira ali já foi utilizando dados de ocultação estelar. A gente já consegue ver uma melhora bem grande com relação ao tamanho de range que poderia ter o objeto. E nesse caso também ele foi suposto que seria um objeto McLaurin. Kawar possui também uma lua, o Weyot, como foi comentado ontem. Ela possui um diâmetro de 170 km, esse diâmetro que foi tirado a partir de ocultações estelares também. E ela é uma lua distante, ela orbita Kawar ali a mais ou menos 3.000 km. Além disso, ele tem 2 sistemas de anéis. Esses anéis também foram só possível ser descobertos com o método de ocultação estelar. O primeiro anel é aquele anel inhomogêneo, que está mais externo, e o interno ali é um anel mais tênue. Esses 2 anéis também estão fora do limite de Roche. Já foi explicado também o que é uma ocultação estelar, eu só quero ressaltar alguns pontos. A ocultação estelar é basicamente a passagem do objeto do sistema solar na frente de uma estrela de fundo. Isso projeta uma sombra na Terra dessa estrela, e se a gente colocar vários observadores nessa sombra, a gente consegue reconstruir então o formato do objeto, que é esse aqui, igual o caso aqui que a gente tem do MS4. Então, nesse instante de tempo, a gente consegue reconstruir o formato aparente do objeto e determinar também algumas características. Se tem um número bem grande de cores, algumas características ali, minha foto está ali em cima, mas ali em cima deveria ter uma cratera. No caso do Kawar, foram 16 ocultações estelares analisadas, elas aconteceram de 2011 até 2023. 12 dessas ocultações, elas foram ocultações multicorda, que são essas ocultações que permitem a gente determinar um tamanho para o objeto, tamanho aparente naquela data. Além disso, também tiveram uma ocultação com 2 cordas positivas e 3 ocultações com uma corda só. O que a gente vai tentar fazer, então, com esse número de eventos que teve? Cada evento ele vai fornecer para a gente, como eu disse, uma forma aparente do objeto, e a gente vai tentar reconstruir com todas essas formas aparentes o objeto 3D. Então, a gente vai tentar fazer isso, é isso que a gente vai tentar fazer. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a modelagem do objeto, que é, começando pela construção dele, que é criar um objeto triaxial genérico, com os eixos equatoriais A e B, sendo A maior que B, e o eixo polar C, que é o menor dos 3. A gente orienta esse objeto no espaço, colocando uma posição para o polo, dizendo para onde que o polo está apontando, e centralizando ele com relação às cordas, localizando ele com relação às cordas, e orientando ele temporalmente a partir de uma data de referência e uma fase inicial nessa data. A gente rotaciona esse objeto até a data da ocultação para saber qual que seria, então, a face que está voltada para a Terra. Dito isso, a gente vai tentar encontrar o melhor elipsoide, o melhor triaxial, que se enquadra aos dados observacionais. A gente utilizou esse range aqui que eu coloco nesse quadro, de cada um dos parâmetros que eu comentei, e o que a gente fez foi utilizar o algoritmo genético, junto com processamento paralelo e método de reamostragem, para isso fitado na função de Q quadrado, para encontrar esse melhor elipsoide. A função de Q quadrado leva em consideração a diferença entre os pontos observacionais, a extremidade de cada uma das cordas, e o elipsoide proposto, e também leva em consideração a incerteza dessas cordas, e uma incerteza para o modelo aqui,
que está relacionada com a rugosidade do objeto, que a gente utilizou a 5 km. Com tudo isso, a gente constrói os gráficos de Q quadrado e a gente analisa também o valor que corresponde ao Q quadrado mínimo. Eu vou mostrar esses resultados para vocês, então. Aqui a gente tem o gráfico de Q quadrado para cada uma das variáveis, onde aqui no eixo vertical é o valor de Q quadrado. No eixo horizontal, cada uma das variáveis, a gente tem aqui o primeiro gráfico, o A, B e C, o gráfico central, o período de rotação, a fase rotacional e a posição do polo embaixo. Cada ponto desse representa o ajuste de um elipsoide, então cada ponto representa o ajuste de um elipsoide, e essas linhas que tem aqui representam o corte da incerteza em 1 sigma, aqui em 3 sigma. Aqui primeiro a gente tem os valores, aqui a gente tem a tabela com os valores para o Q quadrado mínimo. O Q quadrado mínimo que a gente encontrou foi 34, e o Q quadrado mínimo por grau de liberdade, 0,4, onde o Q quadrado igual a 1 representaria um ótimo ajuste. E a gente encontrou um Q quadrado bem próximo de 1, um pouco abaixo, que também configura um bom ajuste para o modelo. Eu vou passar aqui rapidamente sobre o primeiro e segundo, mas eu quero comentar que a fase rotacional aqui é a partir de uma data de referência. A gente consegue observar uma característica senoidal nessa fase rotacional, e a gente também tem a posição do polo em RA em azul e em DEC em cinza, que dentro do range buscado, você não encontra nenhum tipo de tendência, alguma coisa que seria privilegiado dentro do range da literatura. Eu vou passar rapidamente pelos eixos e pela rotação. Aqui é o gráfico do Q quadrado, novamente, né, o Q quadrado no eixo vertical, e os eixos aqui em quilômetros no horizontal. Cada ponto novamente representa o valor de um elipsoide testado. A gente observa esses pontos que envelopam cada um dos gráficos, eles são devido aos métodos de reamostragem que foram utilizados. Então, cada ponto deles representa um elipsoide, esses foram da reamostragem. A gente consegue perceber nitidamente que existe uma diferença entre os tamanhos dos 3 eixos do corpo. Então, o eixo A, que está em azul, o eixo B em verde e o eixo C em preto, tem uma diferença significativa de tamanho. Está aqui na tabela com as incertezas. E aqui também a gente pode comparar ali, né, com os dados da literatura que foi fixado para ser um elipsoide McLeod. E aqui a gente tem a rotação. O centro desse gráfico ele representa justamente o valor central da rotação da literatura que está aqui embaixo. Eu explorei 2 ordens de grandeza a mais a rotação do que está ali, então para a esquerda e para a direita é 0,04. E o Q quadrado mínimo, o valor que melhor ajusta no elipsoide, ele acabou sendo um pouco maior do que o valor da literatura. A gente tem o pico ali embaixo, que é o único pico que acaba chegando também ao valor de 1 sigma. Eu vou analisar então agora os valores que representam o Q quadrado mínimo. A gente tem aqui os valores do elipsoide que está plotado, A, B e C. Aqui dW é a rotação do objeto, período de rotação. W0 é a fase inicial na data de referência. E ali a posição do polo. Novamente o Q quadrado é 34. Cada um desses quadros é uma das ocultações que foi utilizado no ajuste do modelo. As linhas em azul são as cordas, né? As extremidades de cada corda ali tem a sua barra de erro. E eu vou analisar agora essa extremidade da corda com relação ao melhor elipsoide ajustado, que é o que eu trago aqui nesse gráfico. A linha pontilhada em 0 representa o melhor elipsoide. Cada ponto é a extremidade de uma corda com a sua incerteza. E a cor é uma das ocultações, ou seja, uma data. Aqui nessa tabela, está bloqueado ali, mas está todos os valores da dispersão radial de cada um dos eventos, onde o desvio padrão, dispersão radial, o desvio padrão de cada um dos eventos, e o desvio padrão total, né, considerando todos os pontos, está na ordem de 15 km. A gente consegue perceber que, tem alguns valores grandes aqui, mas basicamente todos os pontos, a incerteza de todos os pontos acabam chegando no elipsoide ajustado. Então o elipsoide ainda é um bom modelo. O que eu vou fazer agora é dividir essas incertezas num formato gaussiano. O ponto central é a extremidade da corda, e a incerteza dessa extremidade ela foi distribuída em torno desse ponto de forma gaussiana para a construção desse gráfico de frequência.
Nesse gráfico de frequência, a gente consegue ajustar, né, novamente uma gaussiana para fazer algumas análises das propriedades dela, a amplitude, a média, o sigma e a largura e a meia altura. O que eu quero ressaltar aqui é que, bom, a média está próxima de zero, configura que o elipsoide está representando todos os pontos, e o sigma, ele está perto de 10, que é o dobro do valor utilizado da rugosidade do corpo, que representa ali também a dispersão dos pontos. O que eu trago de conclusão aqui é, bom, utilizando essas várias ocultações multicordas, a gente consegue sim determinar uma forma tridimensional para o objeto. Isso já foi feito no caso do charículo, usando todas as ocultações estelares que teve pelo charículo. Isso foi feito pelo professor Bruno Morgado. Só que no caso do charículo houveram algumas restrições a mais no corpo, que no meu caso não teve. A única coisa que eu utilizei, rigorosamente, foi o polo com a sua incerteza e o centro do período de rotação, ou seja, o valor nominal do período de rotação para o Kawar. E com isso eu consegui determinar, então, os eixos A, B e C e a fase rotacional em uma data específica. No caso do Kawar, então, eu tenho o eixo A igual a 581 km, o eixo B igual a 554 e o eixo C igual a 514, isso novamente considerando a rugosidade do corpo como 105 km. Para comparar com alguns valores da literatura, aqui em cima eu trago os valores obtidos por mim no meu trabalho, e aqui embaixo os valores da literatura, onde na literatura, novamente, o objeto ele foi fixo com um objeto McLaurin, ou seja, teve uma restrição bem forte no corpo, e no meu caso, os parâmetros estão livres. Eu encontro alguns valores, de fato, um pouco menores, mas bem determinados. É basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. As principais referências do meu trabalho estão aqui. E muito obrigado. Obrigada, Juliano. Perguntas para ele? Parabéns pelo trabalho, Juliano. Obrigado. Aquele Q quadrado por grau de liberdade, 0,4, em geral, não é uma regra fixa, mas em geral a gente tende a gostar mais dos Q quadrados normalizados acima de 1, né? Com um indício de bom ajuste. Em geral, se pensa que um Q quadrado bem menor, assim, que 1 pode ser um indício de um ajuste não está muito legal por algum motivo. Eu pergunto se vocês não mexeram também no tal parâmetro sigma model, ou seja, que indicaria a presença de relevo, rugosidade no limbo, que pudesse aí atingir um valor mais próximo do Q quadrado normalizado próximo de 1. Foi até pensado de utilizar outro valor de sigma model, mas é que esse valor aqui ele foi calculado já utilizando os valores para o corpo. Então, utilizando as características do corpo, a questão do atrito interno e a literatura, foi determinado que o Kawar deveria suportar uma topografia de 5 km, então por isso que a gente usou isso. Mas com certeza, você procurar um valor que leve o Q quadrado para próximo de 1 também é uma coisa interessante de se fazer. Outra pergunta? Por aqui? Eu tenho uma curiosidade nas observações. Vi que tem um pulo desde 2011, 2013 a 2018. Sabe por quê? Não tem sido observado? Não? É que a gente depende do objeto. O Kawar ele é um objeto transneptuniano, ou seja, o caminho que ele vai no céu é pequeno, né? Então ele vai passar por menos vezes, até agora não passou 2 vezes no mesmo lugar, por exemplo, até porque a órbita dele tem um período de 288 anos. A gente depende que ele passe da frente de alguma estrela. Como provavelmente nesse período de 2011 até 2018, ele deveria estar num campo que é rarefeito de estrela, então a gente não conseguiu detectar, até mesmo a órbita dele podia... Claro, depois foi muito consecutivo, eu vi as datas. Teve uma boa melhoria na órbita, ele acabou passando por um lugar mais cheio de estrelas. Tem mais sorte. Mais alguma pergunta? Não tem? Bom, então, parabéns de novo, Juliano.